Existe um segredo que separa quem influencia de quem é influenciado. Não é carisma, não é dinheiro, não é nem inteligência. São 7 gatilhos psicológicos que, quando você entende como funcionam, te dão um poder assimétrico sobre qualquer interação humana. Maquiavel não tinha acesso à neurociência moderna, mas ele sabia que certos padrões de comportamento eram universais e irresistíveis. Hoje, você vai aprender exatamente quais são esses gatilhos e como usá-los. Antes de começarmos, preciso te avisar, essa informação não é neutra. Você pode usar isso para construir ou para destruir, para conectar ou para manipular. O conhecimento não tem moral, mas suas ações têm. Então use com responsabilidade, porque depois que você vir como esses gatilhos funcionam, você vai percebê-los sendo usados em você o tempo todo. E aí não tem volta. O primeiro gatilho é a reciprocidade, e é provavelmente o mais poderoso de todos. Quando alguém faz algo por você, seu cérebro cria uma dívida psicológica que precisa ser paga. Não é opcional. É automático. Maquiavel entendia isso perfeitamente. Ele sabia que um favor bem colocado vale mais do que 1000 palavras. Mas aqui está o truque que a maioria das pessoas não sabe: o favor não precisa ser grande. Na verdade, favores pequenos e inesperados criam mais obrigação do que favores grandes e esperados. Pensa nisso. Quando alguém te dá um presente caro no seu aniversário, você agradece e segue em frente. Mas quando alguém te traz um café sem você pedir, quando alguém te ajuda com algo pequeno sem esperar nada em troca, isso fica na sua cabeça. Você sente que precisa retribuir. E aqui está a jogada maquiavélica: a pessoa que entende reciprocidade nunca cobra o favor diretamente. Ela espera. Ela planta várias sementes pequenas e depois, quando precisa de algo realmente importante, ela colhe. E você vai querer ajudar porque aquela dívida psicológica está lá, acumulada, pedindo para ser paga. Como você usa isso estrategicamente? Simples. Comece a fazer pequenos favores para as pessoas ao seu redor sem esperar nada imediato. Mas escolha bem as pessoas. Não desperdice reciprocidade com quem não tem poder ou influência relevante para seus objetivos. Seja útil, seja generoso, mas seja calculado. E quando você precisar de algo, não peça diretamente. Mencione o desafio que você está enfrentando e deixe a pessoa oferecer ajuda. A oferta voluntária é muito mais poderosa do que o pedido direto. O segundo gatilho é a escassez. Seu cérebro está programado para valorizar o que é raro e desprezar o que é abundante. Não importa o quanto você seja racional, quando você ouve última unidade ou oferta acaba em 24 horas, algo se acende no seu cérebro primitivo. É medo de perda. E medo de perda é mais forte do que desejo de ganho. As pessoas farão mais para evitar perder algo do que para ganhar algo de valor equivalente. Maquiavel aplicava isso brilhantemente. Ele sabia que um príncipe que está sempre disponível, sempre acessível, perde valor. O poder está na distância, na dificuldade de acesso. Quando você está sempre presente, sempre respondendo, sempre disponível, você se torna comum. E o comum não tem valor. Agora, como você aplica isso sem ser um idiota manipulador? Você estrutura sua disponibilidade. Você não responde mensagens imediatamente. Você não aceita toda reunião que te propõem. Você cria critérios para seu tempo e atenção. E quando você dá seu tempo, as pessoas valorizam porque sabem que é escasso. Mas tem um nível mais profundo aqui. Escassez não é só sobre tempo, é sobre informação. Quando você é alguém que sabe de coisas que outros não sabem, você se torna valioso. Quando você tem acesso a círculos que outros não têm, você se torna raro. Então invista em conhecimento exclusivo, em relacionamentos exclusivos, em experiências exclusivas. E não compartilhe tudo publicamente. Mantenha algo só seu, algo que só pessoas próximas a você têm acesso. Isso te torna escasso, e escassez cria valor.
O terceiro gatilho é a prova social. Nós somos animais de manada. Não importa o quanto você ache que é independente único, você olha para o que outros estão fazendo antes de tomar decisões. Se todo mundo está fazendo algo, seu cérebro assume que deve ser a coisa certa a fazer. Se ninguém está fazendo, seu cérebro hesita. Maquiavel sabia que a opinião da multidão importa mais do que a verdade. E ele estava certo. Aqui está como isso funciona na prática. Se você quer que alguém acredite em você, não argumente diretamente. Mostre que outras pessoas já acreditam. Se você quer que alguém te contrate, não liste suas qualificações. Mostre quem já te contratou. Se você quer influência, não declare que você é influente. Mostre quantas pessoas já seguem suas ideias. A multidão valida você melhor do que qualquer argumento lógico. E tem um truque psicológico brutal aqui. Prova social funciona ainda melhor quando as pessoas que estão fazendo algo são similares à pessoa que você quer influenciar. Se você quer convencer um empresário, mostre que outros empresários fazem aquilo. Se você quer convencer um jovem, mostre que outros jovens fazem aquilo. A identificação multiplica o poder da prova social. Então, quando você está construindo sua reputação, foque em conseguir endosso das pessoas certas, não de qualquer pessoa. Um depoimento de alguém relevante para seu público vale mais do que 100 depoimentos de pessoas aleatórias. O quarto gatilho é a autoridade. As pessoas obedecem à autoridade sem questionar. Milgram provou isso nos anos 60 com aqueles experimentos brutais onde pessoas comuns aplicavam choques elétricos em outras só porque um cara de jaleco branco mandava. A autoridade desliga o pensamento crítico. E Maquiavel sabia que aparentar autoridade é tão efetivo quanto ter autoridade real. Então, como você constrói autoridade percebida? Primeiro, você se associa com símbolos de autoridade. Você usa roupas que comunicam seriedade. Você fala com confiança, não com hesitação. Você usa jargão técnico quando apropriado. Você cita fontes respeitadas. Você demonstra conhecimento profundo, não superficial. Segundo, você se posiciona ao lado de outras autoridades. Se você aparece em painéis com especialistas, se você é citado junto com nomes respeitados, se você está em ambientes onde autoridades estão, você absorve a autoridade por associação. E aqui está uma jogada que poucos conhecem: em autoridade é específica de domínio, mas as pessoas generalizam. Se você é visto como autoridade em uma área, as pessoas vão assumir que você é competente em áreas relacionadas também. Então escolha um nicho, torne-se indiscutivelmente bom naquilo, seja reconhecido como autoridade naquilo, e depois expanda. A autoridade que você construiu no nicho te dá crédito para explorar áreas adjacentes. O quinto gatilho é o compromisso e consistência. Uma vez que alguém toma uma posição pública sobre algo, o cérebro dessa pessoa vai fazer contorcionismo mental para manter consistência com aquela posição. Nós odiamos parecer inconsistentes. Odiamos admitir que mudamos de ideia. Então defendemos nossas posições mesmo quando sabemos, lá no fundo, que estamos errados. Maquiavel usava isso para prender seus aliados. Ele fazia as pessoas se comprometerem publicamente com ele, fazer pequenas declarações de lealdade, tomar pequenas ações que os alinhavam com sua causa. E uma vez que eles faziam isso, voltar atrás seria admitir erro, seria parecer fraco, seria inconsistente. Então eles ficavam leais não porque queriam, mas porque já tinham se comprometido. Como você usa isso? Você faz as pessoas darem pequenos passos na direção que você quer. Você não pede um compromisso enorme de cara. Você pede algo pequeno. Uma opinião, uma pequena ação, um pequeno acordo. E depois você pede mais um pouco, e mais um pouco. Cada passo torna o próximo passo mais fácil porque a pessoa já se comprometeu com a direção.
E, se possível, você faz esses compromissos públicos. Você pede para a pessoa declarar sua posição na frente de outros. Porque compromisso público é muito mais difícil de quebrar do que compromisso privado. O sexto gatilho é simpatia. As pessoas dizem sim para quem elas gostam. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas subestima completamente o poder disso. Você pode ter o melhor argumento do mundo, a melhor oferta, a melhor solução, mas se a pessoa não gosta de você, ela vai encontrar uma razão para dizer não. Por outro lado, se ela gosta de você, ela vai querer dizer sim mesmo que sua oferta não seja perfeita. E aqui está o que determina simpatia em similaridade, elogios genuínos, cooperação para objetivos comuns, e associação com coisas positivas. As pessoas gostam de quem é parecido com elas. Então você encontra pontos em comum e os destaca. As pessoas gostam de quem as elogia, mas o elogio precisa ser específico e genuíno, não genérico e bajulador. As pessoas gostam de quem trabalha com elas, não contra elas. Então você enquadra interações como nós contra o problema em vez de eu contra você. E as pessoas gostam de quem está associado com experiências positivas. Então você se torna a pessoa que traz boas notícias, que resolve problemas, que facilita a vida delas. Maquiavel dizia que é melhor ser temido do que amado se você não pode ser ambos. Mas ele também sabia que ser amado te dá um tipo diferente de poder. Pessoas leais por medo te abandonam na primeira oportunidade. Pessoas leais por simpatia genuína te defendem mesmo quando você não está presente. Então invista em construir relacionamentos reais, não só transacionais. Seja genuinamente interessado nas pessoas, não só interessante para elas. E o sétimo gatilho, o mais perigoso de todos, é a urgência. Quando você tem tempo limitado para tomar uma decisão, seu cérebro entra em modo de sobrevivência. O pensamento analítico desliga e o pensamento emocional assume. Você para de pesar prós e contras cuidadosamente e começa a agir por impulso. E impulso é manipulável. Todo vendedor sabe disso. Todo negociador sabe disso. Toda pessoa que quer te influenciar usa urgência. Prazo apertado, oferta expirando, oportunidade única, janela fechando. E funciona porque nosso cérebro evoluiu em ambientes onde hesitação te matava. Se você via comida e hesitava, outro comia. Se você via perigo e hesitava, você morria. Então urgência desliga a cautela e liga a ação. Como você usa isso eticamente? Você cria urgência real, não artificial. Se você tem uma oportunidade limitada genuína, você comunica isso claramente. Se você precisa de uma resposta até determinada data por razões legítimas, você estabelece esse prazo. Mas você não inventa urgência falsa só para pressionar. Porque urgência falsa, quando descoberta, destrói confiança permanentemente. E confiança é mais valiosa do que qualquer venda individual. Mas aqui está o uso mais sofisticado de urgência, você a usa em si mesmo. Você estabelece prazos pessoais apertados para forçar ação. Você se coloca em situações onde hesitação tem consequências reais. Você cria urgência estrutural na sua vida que te impede de procrastinar e te força a executar. Porque o mesmo gatilho que outros usam em você, você pode usar em você mesmo para se tornar mais efetivo. Agora, aqui está a verdade que ninguém te conta. Esses 7 gatilhos não funcionam isoladamente. Eles funcionam em combinação. Reciprocidade mais escassez. Autoridade mais prova social. Compromisso mais simpatia. Quando você empilha esses gatilhos, o efeito é exponencial, não aditivo. Pense em uma situação de negociação. Maquiavel escreveu O Príncipe porque ele entendia que poder não vem de força bruta, vem de entender a natureza humana melhor do que seus rivais.
Esses 7 gatilhos são a natureza humana codificada. Não importa a cultura, a educação, a inteligência, todos nós respondemos a eles. Porque eles estão programados em camadas do cérebro que existem há milhões de anos, muito antes de existir civilização, lógica ou razão. E aqui está a parte que deveria te preocupar. Esses gatilhos estão sendo usados em você agora mesmo. Todo anúncio que você vê, toda negociação que você entra, toda conversa persuasiva que você tem, alguém está puxando essas alavancas. A diferença é que agora você sabe. Você pode identificar quando estão usando reciprocidade em você. Você pode perceber quando estão criando escassez artificial. Você pode reconhecer prova social manipulada. Você pode questionar autoridade não fundamentada. Você pode resistir a compromissos prematuros. Você pode separar simpatia genuína de simpatia estratégica. E você pode pausar quando sente urgência e perguntar se ela é real. Conhecimento é defesa. Quando você entende os gatilhos, você não é mais vulnerável a eles da mesma forma. Você ainda vai senti-los funcionando, mas você vai ter aquele momento de consciência onde você percebe o que está acontecendo e pode escolher como responder. Isso é poder real. Mas tem um último ponto crucial aqui. Esses gatilhos não são inerentemente bons ou ruins. Eles são ferramentas. Reciprocidade constrói comunidades. Escassez valoriza o que é genuinamente valioso. Prova social cria segurança. Autoridade facilita decisões. Compromisso constrói caráter. Simpatia constrói relacionamentos. Urgência gera ação. O problema não são os gatilhos, é a intenção com que são usados. Maquiavel tinha uma visão sombria da natureza humana. Ele achava que as pessoas são fundamentalmente egoístas e precisam ser manipuladas para o bem maior. Eu não concordo completamente. Eu acho que as pessoas são complexas. Elas podem ser egoístas e altruístas, racionais e emocionais, nobres e mesquinhas. E esses gatilhos funcionam justamente porque exploram essa complexidade. Então aqui está meu desafio para você. Nos próximos 7 dias, identifique cada um desses gatilhos sendo usado em você pelo menos uma vez. Quando alguém te der algo de graça, reconheça a reciprocidade. Quando você se sentir pressionado por escassez, pause e pergunte se é real. Quando você for influenciado por o que outros estão fazendo, questione se faz sentido para você. Quando você obedecer à autoridade automaticamente, pergunte se é legítimo. Quando você defender uma posição só por consistência, considere se ainda faz sentido. Quando você disser sim só porque gosta de alguém, avalie se é a decisão certa. E quando você sentir urgência, respire e verifique se é genuína. Essa consciência vai transformar como você vê o mundo. Você vai começar a perceber os fios invisíveis que puxam o comportamento humano. Você vai ver a dança da influência acontecendo em todo lugar. E uma vez que você vê, você não consegue mais não ver. E quando você dominar a identificação desses gatilhos, comece a usá-los conscientemente nas suas próprias interações. Não para manipular, mas para comunicar mais efetivamente, para construir relacionamentos mais fortes, para criar valor genuíno de formas que as pessoas realmente respondam. Porque entender psicologia humana te torna melhor em praticamente qualquer coisa que envolva pessoas, que é basicamente tudo o que importa na vida. Maquiavel disse que o fim justifica os meios. Eu digo que os meios criam um fim. Se você usa esses gatilhos com integridade, você constrói poder sustentável. Se você usa com manipulação, você constrói poder frágil que colapsa quando as pessoas descobrem. E escolha sabiamente. Se você chegou até aqui, você não é como a maioria. Você está disposto a olhar para os mecanismos reais de influência humana sem se enganar com ilusões confortáveis de racionalidade pura.
E isso te coloca em posição de vantagem enorme. Use bem.